Meu nome é Erison, sou estudante de turismo da Universidade de Brasília e voluntário na realização da 51ª edição da ABAV. Gostaria de convidar ao palco Bruna Maier, CEO da UBM Travel, trazendo com vocês o tema Destino Malta. Seja bem-vinda e boa palestra. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É com muito prazer e honra que eu inicio a apresentação de um país cujo qual nasceu dentro do meu coração. Então, gostaria que eles colocassem a nossa apresentação para iniciar um pouquinho dessa jornada. Vamos esperar um pouquinho. Vou contar um pouquinho da minha história, como eu cheguei, de onde eu vim, por que de tudo isso acontecer. Tem uma pessoa muito importante aqui nessa plateia. Aliás, não só uma, tenho várias, mas tem uma que é uma inspiração para mim. Eu já vou começar por ela já. Não só como vice-presidente da ABAV, né, nacional, mas ela já foi presidente da ABAV de Santa Catarina. Ela é joinvilense. Na verdade, ela lidera a cidade onde eu nasci, onde eu percorri pelo bairro Boa Vista, cresci, andei de bicicleta, estudei e sempre fui apaixonada. Então, faz parte da minha história, do meu início, da minha jornada. Nunca na minha vida eu imaginei um dia sair da minha cidade. E aos 18 anos isso aconteceu. E hoje eu vejo uma mulher forte, guerreira, batalhadora, que mostra a nossa cidade com muito amor e carinho. Assim como eu sou orgulhosa de falar, eu sou brasileira e eu resido há mais de uma década em Malta. E Malta nasceu dentro do meu coração e hoje eu levo para o mundo. Então, muito obrigada, Conceição, por fazer parte hoje da minha plateia. Bom, vamos lá. Hoje eu quero mostrar para vocês como Malta, um destino exótico, agrega nos... Eu ia perguntar mesmo. Como Malta pode agregar nos roteiros e todas as oportunidades que Malta tem para lhe oferecer. Hoje eu tenho uma DMC, cujo qual eu trabalho B2B, então eu ofereço pacotes de turismos e viagens para operadores, consolidadores, agentes, turismólogos. Lidero, sim, guias turísticos locais, cujo qual eu tento impulsionar também tantos brasileiros a fazer a nossa universidade local de Malta para poder engrenar nesse trabalho, já que temos poucos brasileiros que estão lá. É com muito orgulho que eu falo também que hoje eu sou a pioneira de turismo dentro do país, Malta. Um país tão pequeno, mas, ao mesmo tempo, tão grande, tão rico em história, cultura, tradição, resiliência, e entre outras coisas que eu teria muito mais tempo aqui, e muitas palavras que me faltariam para poder agregar nesse lugar. Para frente ou para trás? Para frente é o primeiro, né? Está travando. Me ajuda aí. É melhor você, então. Porque eu já tinha travado com ela também. Esse mapinha é importante vocês terem, porque eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Essa é a minha história. Como eu iniciei falando da minha história, que eu venho de Joinville, já passei por mais... Já visitei os 3 continentes, já morei também no Catar, em outros países, mas nenhum deles roubou o meu coração como Malta. E, mesmo assim, eu nunca deixei de falar da minha identidade norte-catarinense brasileira nata. Foi lá, então, que eu construí, na verdade, uma história de vida. Eu cheguei lá com a minha filha mais velha, que hoje vai fazer 15 anos, esse ano. Ela tinha 1 aninho e pouquinho. Eu não falava inglês. Foi muito difícil para mim, nesse início. Mas foi lá que eu fui muito acolhida pelo povo maltês. E por que eu fui tão acolhida? Questão histórica, cultural, família. E aquilo ali me relembrou um pouco do meu lugar, do meu norte catarinense. Então, aquilo ali me deu como se fosse um conforto de casa. Logo após os anos se passarem, eu tive um alemãozinho, gente, que é o Jojo. Esse é maltês nato. E, logo após alguns anos, eu tive a Tata, que hoje ela é 3 continentes numa só. Então, ela é maltesa, tunisiana, brasileira. E, assim, a diversidade dentro da minha casa, nunca na minha vida imaginei. Claro que venho de um lugar onde eu sou a 4ª geração da minha família, então é uma geração de prússios que chegaram e montaram sua cidade. E é muito engraçado isso, porque depois de anos, né, que meus
ancestrais vieram para Santa Catarina, Brasil. Hoje eu estou indo para a Europa. Então, essa é a minha jornada. Pode mudar para mim, por favor? E aqui é a minha superação. Então, eu tive que passar por várias etapas, eu tive que aprender o idioma. Gente, Malta hoje fala inglês e maltês. Todo brasileiro já ouviu falar, às vezes, de Malta. Por quê? Porque tem os cruzeiros, porque tem a parte do idioma. Então, é muito comparado também com a Irlanda. Talvez, se você não ouviu falar de Malta, você foi e já ouviu falar da Irlanda, porque são os cursos de idioma. Porém, Malta te agrega muito, porque nós temos mais de 300 dias de sol. Ou seja, a gente tem aquele brilho, a gente acorda, a gente vê o sol, a gente tem essa energia, a gente tem a melanina. É isso que Malta tem a oferecer. Não, pode passar, por favor? Não só essa coloração que a gente tem, assim, que é um pouquinho mais pastel, né? Mas a gente tem a estratégia do lugar. Então, por exemplo, nós vamos para vários lugares ali de Malta como um hub. Nós podemos ir para a Itália muito fácil, a gente está muito próximo da Sicília. Nós também estamos próximo do norte da África. Ou seja, isso é um agrego para nós. Como chegamos em Malta? Nós precisamos passar por grandes países, né, e fazer as nossas conexões. Nessas conexões incluem Turquia, a gente pode passar pela Alemanha, Suíça, Roma, podemos passar também por Madrid, podemos passar também por Portugal agora, que tem vários voos que estão sendo operados aqui dentro do Brasil. Então, é um destino estratégico. E esse destino estratégico tem a ver também com a história, não só dentro do turismo, mas toda a identidade histórica desse país. Passa para mim, por favor. Bom, lá também eu lidero a cultura brasileira, ou seja, não só apresento Malta para vocês hoje aqui, mas lá também eu faço o trabalho reverso. Eu movimento os nossos brasileiros. Aqui, por exemplo, é um evento onde eu tenho Max, que é um prefeito de uma cidade onde só ficam os embaixadores e os consulados, né? Então, ele é o prefeito dessa cidade. Esse é um evento cultural só de embaixada, onde mostramos as culturas e diversidades que temos no nosso país hoje, maltês. Nós temos também o ministro da Educação, junto aqui nessa foto, e aí nós temos um restaurante brasileiro, e assim a gente vai fazendo e vai trazendo todos os business e outros trabalhos também de brasileiros resilientes que estão na nossa ilha maltesa. Bom, o que eu faço em tudo isso que eu estou falando, né? Porque aqui eu já falei que fui, voltei, apresento tudo, e sou bem... acho que eu motivo muito, não só os meus colegas de trabalho, mas também outras áreas, né, empresariais, ou o que seja, para aprender, para liderar, para imigrar. Mas eu também, na minha empresa, o que eu gosto de fazer, o que eu amo, o que eu sinto honra, é trazer os brasileiros e operar para eles. Então, eu recebo eles no aeroporto, eu tenho tanto os roteiros clássicos personalizados, os grupos, eu faço a parte do aeroporto, dos hotéis, dos restaurantes, dos museus, das atrações, parte marítima. Vou também para Sicília, e tudo isso eu faço com acompanhante. Então, eu tenho uma equipe comigo, brasileira, nata, isso é muito importante para mim. Então, tem que ser falante da língua portuguesa para estar trabalhando comigo. Tem que ter a minha curadoria, e eu acompanho os meus grupos 24 horas. A partir do momento que eles chegam no aeroporto, até a saída, né, desse aeroporto. Então, eu preciso estar ciente de tudo que está acontecendo. Não porque eu sou uma babá, não. Porque eu gostaria de tratar os meus clientes da mesma forma que eu quero ser tratada quando eu estou em viagem. A experiência que eu quero dar para o meu cliente é a mesma que eu espero quando eu mesma viajo. Tá? Então, essa é a minha missão dentro da UBM. E o que é a UBM? A UBM é uma brasileira em Malta. Ou seja, vem a parte... Por que eu botei UBM? Por que é uma brasileira em Malta? Porque eu fui resiliente o suficiente para entender o que é a nossa cultura maltesa e, sim, conectar ela, sabe, com a nossa cultura brasileira. Então, eu já sei o que o brasileiro quer, mas eu também entendo como é o povo maltês. E, mesmo dentro do nosso estado, se você parar para pensar, nós temos 27 estados dentro do nosso Brasil. Só dentro desse estado, a gente tem diversas questões de diferenças culturais, dialetos, formas de agir e pensar. Mas lá em Malta também é pequenininho. Nós temos só 5 distritos, que, no caso, são 5 estados, né? Mas 75 cidades. E, mesmo assim, do norte a sul, leste a oeste, Ilhas Irmãs,
Cada um tem um estilo cultural, uma forma de falar as palavras, um dialeto diferente. Então, isso é legal a gente entender. Sem contar que nós somos bem posicionados no Mediterrâneo. E o Mediterrâneo, por si próprio, ele já tem uma identidade diferente de outros lugares. Por quê? Pode botar para mim. Por quê? Porque eu acho que ninguém nunca, nos dias atuais, parou para pensar o quão cultural essa parte do Mediterrâneo é, internacionalmente falando. E por que eu falo isso? Quando a gente está aqui no Brasil, que a gente vai para lá, a gente pensa assim, nossa, é a cultura italiana, quando a gente chega em Malta. Ou, senão, a gente olha para aqueles lugares assim, a gente vê aquelas construções e fala, não, eu estou num país árabe. Não, a gente é um pouquinho de todos os lugares. Da mesma diversidade que nós temos no Brasil, nós temos em Malta. Por quê? Depois de Gibraltar, a ilha mais importante no Mediterrâneo é a nossa ilha de Malta, cujo qual todos os povos tentaram habitar, todos os povos tentaram tomar, todos os povos passaram por lá e todos eles deixaram um legado. E é curioso uma coisa que eu vou falar para vocês, já que é a minha primeira vez aqui em Brasília. Eu fui visitar fui fazer um city tour, sendo guia, né? Fazer um city tour. Vou conhecer um pouquinho do lugar. E aí, dentro desse city tour, eu fui conhecer uma igreja, a igreja de São João do Bosco, que é o padroeiro, né, de Brasília. E ele teve uma visão profética. E essa visão profética, ele fala do quê? Ele fala que era uma terra que ia prosperar, né, uma terra muito forte, muito próspera. E aí ele dá as coordenadas de Brasília. O que isso tem a ver com Malta, Bruna? Malta é uma terra profética. E eu sempre vou falar isso. Então, é uma terra que se chamava não Malta. Na verdade, já inicia por aí. Se chamava Malé. E o que é Malé? Malé é a terra do mel. E o mel, o que quer dizer? Fortuna, fartura, sabe? Quer dizer prosperidade. Dali, a gente se torna para Melita. E você não sabia que se chamava Melita, mas se você hoje pegar a sua Bíblia, independente de religião ou intolerância religiosa, dentro da Bíblia católica, você vai encontrar Melita, por diversas vezes sendo mencionada. Porque lá também é a nossa ilha do apóstolo Paulo. Paulo de Tarso. Então, ele passou por lá, ele também residiu lá por 3 meses, ele naufragou. Então, ali já inicia a nossa história. Gente, mas eu vou para frente e vou para trás? Sim, eu vou para frente e vou para trás. Porque vários povos passaram por lá. Então, nós temos o início da nossa ilha, da nossa formação, das placas tectônicas, temos isso. E assim, não temos vulcões, então lá a gente não tem. Nós tivemos a extinção de pessoas, da população, e não sabemos como isso aconteceu, porque foi uma grande nuvem nuvem vulcânica, né, da poeira vulcânica. E a gente tem isso lá na nossa arqueologia. Mas de onde surgiu? Provavelmente da Sicília, porque era muito perto. Nunca fizemos parte da África. Nós sempre fizemos parte da própria Sicília. Então, essa é a nossa história. Com mais ou menos 90 quilômetros, é o que distancia a nossa ilha da Sicília. Inclusive, debaixo da água, a gente tem um túnel que dava para caminhar. Isso a gente já fala dos animais pré-históricos, onde a gente tem os animais gigantes e que, na nossa ilha, a gente pode ver que eles viraram mini-animais. Então, a gente tem o nanismo dos animais. Isso é muito legal, porque, para quem quer fazer turismo com criança, é curioso. Imagina você falar do filme da Era do Gelo para o seu filho. Falar, agora a gente vai lá e vai ver os grandes elefantes que hoje viraram pequenininho. Nós tivemos ursos, nós tivemos raposas na nossa ilha maltesa. É isso? Mas se você chegar lá e você fazer assim, mas, Bruna, como é que eu tive raposa aqui? Essa terra ela é tão seca. Pois é. Nós tivemos os árabes também. Os árabes que não são os turcos, porque nós estamos bem lá atrás. Então, esses árabes, eles deixaram os legados das nossas muretas na nossa ilha. Passa para mim, por favor. Que agora vocês vão conhecer um pouquinho através do vídeo, que é o que eu estou falando. Então, aqui, eu tenho um vídeo institucional, que é do Visit Malta. Eu pedi para eles fazerem bem devagarzinho, porque eu não quero trazer foto para vocês. Eu quero trazer um pouco de curiosidade. O que vocês podem fazer lá? A gente tem turismo de lazer, a gente tem turismo esportivo, a gente tem turismo de fé, religiosidade. Nós temos o caminho maltês, caminho de Santiago. Nós temos 35 quilômetros que passa em Malta. Então, nós temos a paisagem. Não. Isso aqui não é Malta, não, gente. Não faça isso. Espera aí, só um minutinho.
Mas eu vou continuar falando, porque assim, vocês vão ver, vocês vão se apaixonar. Nós temos pouquíssimas praias de areia. Aqui a gente está falando, né, aqui a gente está mostrando as vinícolas, a gente faz uns eventos, inclusive com os meus clientes, de pintura, prova de vinho. Muitas pessoas vão para lá para fazer retreat, ou seja, yoga, meditação. Aqui a gente tem as vinícolas. Curiosidades sobre as nossas vinícolas. Nós temos uvas endêmicas. Já ouviu falar o que é endêmico? Não. Endêmico é um tipo de uva que só cresce na nossa região. Ou seja, você não consegue trazer a nossa uva para cá. E essa uva é a que faz o vinho. E curiosidade, o nosso vinho, diferente de toda a União Europeia, nós não podemos ter adição de açúcar. Mas nós podemos irrigar artificialmente. Por quê? Porque nós temos mais de 300 dias de sol, ou seja, a chuva ela não é o suficiente. Mas as nossas uvas são doces. Deus agraciou aquela terra. Por ela ser uma terra calcária, as nossas uvas, nossos morangos são grandes, são bem suculentos. E isso faz a diferença nos nossos vinhos. Aqui a gente tem nessas partes assim que a gente está mostrando são as vielas que cresceram organicamente. Então nós temos a identidade das nossas sacadas, que isso vem já de uma geração para geração. É um país onde tem a inclusão, onde nós temos a inclusão social, ou seja, LGBT, famílias, religiosidade, elas se conversam. Nós temos também partes culturais, então nós temos a capital da cultura da União Europeia, nós temos a gente tem também os passeios pelo Mediterrâneo, vistas maravilhosas, hotéis Michelin, hotéis com estrelas, 2 estrelas. Eu acredito que para você conhecer Malta, em um dia não é suficiente. Mas se você estiver passando com um cruzeiro por lá, nós podemos fazer um tour de mais ou menos umas 8 horas ali, ou até umas 6 horas, dependendo do cruzeiro que você está indo. Nós temos tour de tuk-tuk, nós temos tour de jipe, nós podemos fazer mar e também, né, a parte terrestre. Nós temos passeios do ecoturismo, né, que agora tipo, o pessoal está falando passeio de aventura. Então, bicicletas, aqueles de zip lines, a gente tem os saltos também. Nós temos os esportes aquáticos, que também acontece lá. Até esse ano, uns meses atrás, nós tivemos um torneio de waterpolo que aconteceu com a seleção brasileira também estando lá. As nossas vinícolas novamente aparecendo. É um lugar muito seguro, é um lugar onde você vai ter muita cultura, tradição, onde você pode caminhar, onde você pode experimentar e sentir a riqueza na simplicidade. Nossa gastronomia ela também é rica, de uma forma diferenciada. Então, ou seja, nós temos influências tanto da Sicília, quanto dos portugueses, quanto dos italianos, tanto dos britânicos também, porque a gente foi colônia britânica. E aí é que vem todo o nosso diferencial. Então, eu gostaria de agradecer, assim, sabe, tipo, o meu embaixador, o secretário adjunto que está aqui, da nossa embaixada, e gostaria de convidar eles também para poder estar vindo aqui e falar um pouquinho sobre o nosso país, apresentar, talvez, e complementar aquilo que eu ainda não complementei. Por favor. Well, thank you, Bruno, and apologies that my Portuguese isn't all that good. So I'm just delighted to be here in support of Bruno and support of increased communication between Malta and Brazil. I've been here now as the ambassador for a little over 2 years. I'm the first ambassador of Malta to Brazil, the first one in Latin America. And my aim is to do everything possible to increase the awareness about Malta here in Brazil. And along with the Deputy, Stephen Kakia, who has been in Brazil for a long, long time. He speaks fluent Portuguese, unlike me. We've been working very, very hard, along with our small staff, to do what we can. And we're delighted to have Bruno here. We wish Bruno all the very best for the future. We feel that this is going to be the start of many, many things to come.
And we hope that before too long we'll see a huge avalanche of Brazilians coming to Malta to enjoy the beauty of our landscape, the wonder of our history and our culture, to have the unique experience of this small island country in the middle of the Mediterranean that is a cross-section of so many cultures, so much history, and with such beautiful landscape. And thank you for being here today for Bruna, and thank you for being here today for Malta. Agora é você. Vai apresentar a Malta comigo. Obrigado, Bruna. Uma boa tarde a todos. Como o embaixador falou, eu sou o vice-embaixador. Tenho uma experiência prévia no Brasil. Eu fico feliz quando eu volto para o meu país, para Malta. Eu vejo que a cada ano mais brasileiros estão descobrindo as belezas de Malta. Eu tenho certeza que o futuro do turismo entre Brasil e Malta só tende a crescer. Hoje as distâncias não são tanto problema como antigamente. E eu auguro todo sucesso para a Bruna, a empresa dela. E estamos aqui junto também para fazer esse trabalho. Do mesmo jeito que eu adoro o Brasil, amo o Brasil, eu gostaria de convidar vocês para conhecer meu país. Tenho certeza que vocês também vão apreciar e admirar tudo que a gente tem de bom para mostrar. Obrigado, Bruna. Thank you, John. Obrigado a todos. Obrigada. Só tenho a agradecer. Agora eu vou fazer uma dinâmica com vocês, bem rapidinha, para vocês conhecerem um pouquinho de Malta, mas eu queria que vocês fossem para o mapinha. Quem não tem, por favor, dá um mapinha lá, que eu quero mostrar assim como a gente vai fazer o roteiro. É quase que meu treinamento para as agências, tá? Então, eu só vou mostrar um pouquinho, porque todo mundo me pergunta, Bruna, como é que pode? Bruna, como é que faz? Será que dá? Eu vou fazer algumas explicações que eu acho que é bem interessante. Porque daí vocês vão ficar em pé aqui, vocês vão... tem que estudar. Pessoal, vou deixar eles... Não posso deixar vocês em pé aqui. Me ajuda aí na dinâmica. Vai lá, ó, no mapa. Todo mundo com mapa? Então, vamos lá. Quando a gente chega de avião, a gente chega num aeroporto doméstico, tá? E eu gostaria que vocês vissem aonde está o aviãozinho ali, ó, bem no meio, bem na pontinha do mapa aqui, ó. Ó, bem nessa pontinha aqui, ó, do mapa. Tá vendo? Está o aviãozinho. Bom, é o nosso único aeroporto. É por aqui que você chega. Se você chegar de cruzeiro, você vai chegar no Grande Porto. E aí eu queria falar para vocês uma curiosidade, só para te instigar um pouquinho o que é esse Grande Porto. Aqui é o nosso Grande Porto, tá? Bem aqui em cima. Então, só existem duas formas de você chegar e sair de Malta. Ou de avião, ou pelo nosso Grande Porto. O que eu acho mais interessante? Os dois são lindos, mas tudo bem, vamos chegar pelo Grande Porto agora. Quando você chega no Grande Porto, você chega numa baía natural, que a gente chama de Península Xiberras, onde é a nossa, hoje, Valeta. Valeta foi uma cidade construída no século XVI, no ano de 1565. Esse Grande Porto, ele foi o palco. Aí, vamos lá, Bruna, brasileira, né? Eu tenho que contar essa história para vocês. Guia, gente, tem que ter uma história por trás. Eu lembro que, nas minhas aulas de histórias, pequenininha, aqui no Brasil, a gente falava muito sobre o Grande Cerco, que é a guerra religiosa. Lembra? O mar de sangue na Europa que se espalhava? Vocês lembram disso? Eu acredito que sim. Então, esse lugar aqui é o lugar onde foi o Grande Cerco essencial para a religião cristã. Porque foi aonde os Cavaleiros da Ordem... O que é os Cavaleiros da Ordem, Bruna? Vou chegar lá. Segura comigo que eu vou contar quem eles são. Foi lá que eles venceram os turcos. Então, a guerra religiosa. Se eles não tivessem ganhado essa guerra, né, contra os turcos, eles teriam tomado, talvez, toda a Europa. E é com muito orgulho que eu falo, que eu digo que Malta é a Europa muito antes da União Europeia se tornar uma União Europeia. E eu carrego ela, inclusive, num dos dedos mais, né, a Cruz de Malta, mais importantes. Por quê? Porque eu gosto de levar ela aqui. Ela tem 8 pontas. E todo mundo, na verdade, fala que essas 8 pontas são das 8... são 8 categorias de cavaleiros, e não são. São as 8 benevolências de Marcos. Então, vamos lá, Malta é 98% católica. Tá? Isso é muito importante falar. E quem são esses cavaleiros que eu falo tanto, Bruna? Esses cavaleiros nasceram, né, no ano de 1100,
em Jerusalém. Então, eles nasceram com Gerarton, né, para levar pão aos pobres, alimentar, né, os mais pobres. E de lá, eles viram que haviam muitos feridos dessas guerras e intolerâncias religiosas dessa época. Então, eles sentiram a necessidade de ter os hospitais, os enfermeiros. Então, os cavaleiros passam a ser hospitaleiros. E aí passa-se de novo mais um movimento. Eles precisam ver que eles precisam sair para campo, guerrear, não só alimentar, não só tratar os feridos, mas também estar ali, ó, no combate. Então, se torna uma ordem militar e hospitaleira. E aí, mais ou menos, passa-se mais ou menos uns anos ali de novo, falando ali do século, era medieval, vamos falar de 1300, mais ou menos. Eles param na ilha de Rhodes, então, é uma ilha grega, que agrega em Malta. Eles ficam lá, só que os otomanos vêm e invadem essa ilha. E eles dão um período de graça, porque, gente, existem dois lados de contar a história. Existe o lado que eu conto do meu país, ali, de Malta, e dos Cavaleiros da Ordem, mas também existe o lado dos turcos, né? Então, eles vêm, eles chegam e eles falam, ó, escuta, vocês têm 30 dias. Quem é grego, ortodoxo, que quiser ir com os cavaleiros, vazam. E quem não quer, fica, mas a gente está dominando a ilha. Ou seja, esses cavaleiros eles ficaram à deriva. E eles não sabiam para que lado eles iam. E, assim, muitas relíquias bizantinas também vieram com esses cavaleiros, esses gregos ortodoxos. Mesmo eles sendo cristãos, os cavaleiros eles precisavam congregar, na verdade, na religião dos gregos ortodoxos. E aí é que vem toda uma história. Olha só, eu não contei nem 10% da história desse país. Eu estou contando só uma parte do grande porto ainda. Então, eles ficam à deriva, a gente fala que é o Odyssey, por mais ou menos 7 anos no mar, porque eles não tinham para onde ir, eles viviam de doações. Eles eram poderosíssimos, os Cavaleiros da Ordem, mas eles viviam de doações. Porém, para você ser parte de um Cavaleiro da Ordem, as famílias elas precisavam fazer aporte de dinheiro. Então, era uma coisa mais chique, porque também só quem lia e escrevia nessa época eram quem? Os padres, quem entrava ali para o clero da igreja. E aí, então, nasce-se a história de Malta. Nós temos um cavaleiro que ele vai e avista. Por quê? O rei Aragão, que é um rei espanhol, né, que comandava a Sicília na época, fala, eu tenho aquele pedaço de terra ali. Dessa forma, ele apresenta Malta para os cavaleiros. É aí que nasce toda a nossa história, na verdade, escrita, onde a gente tem até nos dias atuais. Claro que a gente não pode mexer nesses livros, mas isso tudo que eu estou contando está 100% relatado. Se você pode ler. Então, eles vão lá, eles olham e falam, meu Deus, mas essa terra é muito seca, a gente vai ter trabalho, né? Não é uma coisa simples. Claro que já tinha sido um arado, já tinha um legado dos árabes que passaram nessa terra. E aí eles vão, conversam, mas não vai dar. Só que daí a população também já não queria mais ficar à deriva no mar, né? Com aquelas relíquias. Então, eles decidem se habitar aonde? Na ilha de Malta. E eles entram por onde? Pelo Grande Porto, porque era uma baía natural. Então, imagina você entrando num cruzeiro, que, na verdade, foi o início de tudo, de uma história de um país do século XVI. Acho que não tem como não se sentir lisonjeada, provavelmente. Mas a gente também pode fazer passeios ali naquele grande harbor, né? Então, você imagina eles entrando aqui, nessa parte aqui do Grande Porto, e aí você vai ver 3 nomes bem curiosos. Um é Vitoriosa, o outro é Sangleia, e aí nós temos Cospícua. Essa é a parte em inglês que a gente fala, mas se vocês forem para Malta, vocês vão ver que a gente tem o segundo nome, que daí é em maltês. Por quê? Porque o nome dessa cidade era Borgo. E daí, com o tempo, ela passa a ser Birgo. E a gente chama ela de Birgo nos dias atuais, e não Vitoriosa. Mas por que ela é vitoriosa? Porque toda a história dos Cavaleiros da Ordem, dentro do nosso país, na verdade, inicia-se nesse lugar. Então, a gente tem Vitoriosa, que cresce, que é onde a gente tem o único lugar medieval da nossa ilha, que é no topo de um forte, onde a gente chama de Castro Mares, que é um forte chamado Forte San Angelo, que é magnífico, maravilhoso, e que eu indico, sim, mas a gente tem mais ou menos 2 a 3 horas de tour dentro dele, com uma rica e densa história. E aí, então, eles entram ali, eles começam, né, a se fundar ali, né, se assentar em Malta. E aí, então, já era a história das 3 cidades. Porque todo mundo que faz o roteiro de Malta, eles falam muito das 3 cidades. Então, é por isso que eu queria chegar nesse grande porto. Então, Valetta ela não é a primeira cidade a ser habitada pelos cavaleiros, mas, sim,
a última, no final de uma conquista. E ela leva o nome de Valeta, La Valette, por conta da Guerra do Grande Cerco, que eu acabei de explicar para vocês. Então, é Jean Parisot de La Valette, foi o nosso grande master, que, na verdade, teve a ideia e projetou e construiu. Infelizmente, ele morreu antes, né, de ver a conclusão. Nessa capital, patrimônio da Unesco, o Museu a Céu Aberto, nós temos uma igreja, que é a segunda igreja, na verdade, que foi construída, porque a primeira foi em Vitoriosa, da Ordem dos Cavaleiros. E nessa igreja, em específico, em Valeta, é onde a gente tem um único quadro assinado por Caravaggio, né? Então, ela é riquíssima. Ela é a pintura com óleo e chiaro escuro, que a gente chama, óleo em canvas, feita por Caravaggio, assinada por Caravaggio, e aonde demonstra a decapitação de São João Batista, né, dentro do oratório. Então, são uma das riquezas principais que eu posso falar para você. Por quê? Porque todo mundo foca ali na nossa capital de Valeta. Claro que nós temos também, se nós andarmos um pouquinho mais para o meio do mapa, nós vamos ver que nós temos Medina. Medina, na verdade, que era a primeira capital de Malta, né? E que leva o legado não só dos árabes, mas também dos fenícios, dos romanos, dos gregos, que passaram por nossa terra. E quanto mais para o norte a gente for, mais para o norte do nosso país, ali maltês, mesmo pequenininho daquele jeito ali, a gente vai ter mais relíquias, mais vestígios de povos que passaram. Então, nós temos produção de mel, nós temos as abelhas endêmicas, que elas não picam, né? Elas são só para o melzinho, e elas são só da nossa região. Então, cada lugar em específico, nós temos umas lagartinhas, que eu digo que eles são os nossas miniaturas de lagartos. Eu gosto de brincar, porque aqui a gente tem aquela iguana, sabe, que dá aquela rabada. Nós temos eles, mas nós temos eles bem pequenininhos lá em Malta. E isso também é protegido, né, pelo nosso patrimônio lá ambiental. Nós temos a ilha de Fiufla e nós temos lendas de gigantes, que isso também é bem curioso. E a ilha de Fiufla, ela não é habitada, ela não pode a visitação, a gente avista ela de longe, porque ela tem uma história que a gente já entra já ali no período já da colônia britânica. Então, a gente já está falando do século XIX. Imagina que os britânicos eles faziam treinamento de tiro de canhão nessa ilha. Que pecado, né? Mas eles faziam. Porque, para eles, a ilha ela tem um formato de um navio. Então, era onde eles conseguiam fazer o treinamento. Em volta dessa ilha, hoje, nós temos as sobras dos canhões, ali das bombas, as que não foram implodidas. Então, a gente tem, por lei, a gente tem 1 metro de distância que a gente não pode chegar. Nossa vida marinha também é muito importante, e a gente tem um museu aquático. Então, nós temos guias e também mergulhadores profissionais para fazer esse tour abaixo d'água, né? Então, é um dos melhores lugares do mundo para se fazer mergulho. E encontrar muitas sobras de ruínas púnicas, embarcações naufragadas. Então, ali se encontra um mundo histórico. Nós temos os templos megalíticos. Esses templos que são mais antigos que as pirâmides do Egito. Então, assim, imagina, cheguei a mais ou menos uns 15% da minha ilha. E a gente já está quase chegando ao final, porque eu não posso falar mais, senão daqui a pouco eu estou guiando vocês num tour aqui e já estamos chegando lá na Ilha de Gozo. Mas eu gosto de botar essa curiosidade para vocês, porque imagina você conhecer um templo megalítico, que só em Malta você vai ter, patrimônio da Unesco, e você pode entrar dentro dele. Então, você vai entrar dentro de um templo megalítico, que é milenar. Coisa que, se você hoje for para Gold Pack, você não vai poder. Se você for hoje para o Stone Ranger, você também não pode. Você avista ele bem de longe. E lá você tem a oportunidade de estar perto, de sentir aquela energia, de ver aquilo ali do seu lado. E imaginar o quão inteligente eles eram. E que, com certeza, aquilo ali fazia parte de alguma coisa de adoração, porque ninguém ia gastar tanto tempo para construir ou carregar aquelas pedras para nada. Então, outra situação que a gente também tem são os hipogeus, que aí se tornam as curiosidades de Malta. Ninguém sabe quem construiu, de onde veio, o que foi feito, mas são legados deixados e reaproveitados. Então, lembre-se, tudo em Malta foi reaproveitado. Povos entraram, povos passaram, povos saíram, e aquilo ali foi reusado. Nós temos também o sofrimento, agora já voltamos um pouquinho mais para frente, vamos falar ali de 1940 e alguma coisa, Segunda Guerra Mundial.
Pensa no que esse povo sofreu. Pensa na resiliência de um país. Nós não podemos ter essa 10% do que um dia foi sentido lá. Eu gosto muito de utilizar alguns lugares onde eu sei que existem pessoas que contam e relatam, não só porque são parentes, mas existem pessoas que ainda são vivas e que vivenciaram. E eu gosto de contar muito de uma igreja que, para mim, é uma das minhas favoritas, que é na cidade de Vitoriosa, que é a igreja de St. Lawrence. Ali foi bombardeado. A gente teve a última semana de guerra lá em Malta. Não participou de Malta, gente, mas Malta foi uma base importante no mar Mediterrâneo. E ali foi tudo bombardeado, toda aquela área foi bombardeada. Por mais que nós tivéssemos a Cruz Vermelha lá, ela não estava dando conta. E o que as famílias faziam? As famílias se abrigavam dentro das igrejas. Então, a gente tem várias histórias de milagres dentro de igreja. E por que dentro da igreja? Porque a cúpula da igreja ela é grande, ela é alta. E como a gente é um país bem marronzinho, né, ali pastel, a igreja geralmente ela tem cores. Então, era como eles podiam mapear, porque o pó levantava. E dentro disso existia as criptas, e as famílias ficavam nessas criptas. Então, existem histórias de pessoas que morreram, mas existem histórias de pessoas que sobreviveram. E essas histórias são fascinantes. São algumas das minhas exclusividades com os tours personalizados que eu faço, que eu tenho essas pessoas ao meu lado e que elas mesmas relatam para vocês essas histórias. Então, eu gosto de mostrar não só que você pode fazer um turismo, porque turismo você pode fazer para qualquer lugar do mundo. Eu quero mostrar para vocês o diferencial que tem esse país Malta e o porquê que eu amo esse lugar, porquê que eu tenho a paixão. Da mesma forma que eu tenho orgulho de ser brasileira, eu tenho tanto orgulho de ser maltesa. É onde eu cresci, onde eu educo os meus filhos, cresço com os meus filhos, é onde eu aprendi a ser a profissional que eu sou hoje. É onde eu aprendi a respeitar, trabalhar, entender, esperar, escutar e nunca desistir. Porque eu nunca desisti de resiliência, faz parte do sangue maltês. Então, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui comigo, espero que vocês tenham gostado. As agências podem fazer as inscrições, a gente vai fazer um treinamento bem específico, até para ensinar como fazer o roteiro, porque a gente olha aqui no mapa, a gente vê que é muito pequenininho, mas as distâncias, às vezes, elas são longas, porque se eu estou com um ônibus grande, as ruas são muito curtinhas, se eu estou com um carro menor, eu posso encurtar em algumas vielas. E, sim, a gente precisa aprender a vender Malta, porque ela é muito mais do que um lugar só para intercâmbio, ela é muito mais do que um lugar só para uma praia. E aí eu espero ver vocês lá o mais breve possível. E é isso. Agradeço de coração. Aqui, agora, ele vai colocar o QR Code. Eu acredito que o QR Code, código, né? O código é código de QR Code, né? Que eu estou falando em inglês ali, né? QR Code, né? E eu acredito que a gente pode disponibilizar isso, porque vai para o YouTube, né? A gravação. E vai para o site da ABAV. Então, dá para clicar. Daria para clicar? Porque é meu marketing, gente. Espera aí, calma. Estão vendo? Vem aqui e explica o que é, porque ele também não colocou. Vai colocar para mim? Então, tá bom. A gente espera. A gente esperou até agora, né? A gente espera. Queria apresentar muito mais para vocês, mas são 45 minutos. Eu preciso muito agradecer. O QR Code, porque a gente está sorteando para 3 agências que vai ganhar um suporte 100% do meu, não só para vender Malta, mas que também vai ganhar o suporte do meu marketing, né? Que é o Flight Marketing, Eduardo, especializado ali para ajudar as agências. Então, ele tem várias ideias, me ajuda demais. Então, ele que vai cuidar, e vai me ajudar também a fazer. E a gente tem as ações de treinamento também. Gente, agradeço. Uma boa noite para todos. Muito obrigada. E é isso. Tá?